Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 12, Programação em ladder utilizando comparadores. Ok? Nesta aula nós vamos ver o que é um comparador, quais são os parâmetros e tipos de comparadores e como utilizar os comparadores no Click 02. Finalizaremos a aula com um exemplo de fixação. Bom, pessoal, um comparador, como o próprio nome já fala, ele tem por finalidade comparar dois valores analógicos, tá? E aí, com isso, a gente consegue acionar ou desacionar uma saída de acordo com a lógica em ladder utilizado. A gente já estudou temporizadores, contadores e agora o comparador ele segue a mesma linha, tá? Ele é um bloco funcional utilizado como uma saída no ladder e essa saída ela só vai para estado alto quando a sentença de comparação for verdadeira, quando aquilo que a gente está tentando comparar for verdade, ok? Existem 7 tipos principais de comparadores, mas não são os únicos. Muitos LPs modernos aí vão ter outras formas de comparação. Mas esses 7 tipos aqui, eles englobam uma grande gama de operação e são bem interessantes. Tá? É o comparador igual, não igual, menor, menor que, maior e maior que. Além de um limite aqui que a gente vai ver o que é. Tá? Antes da gente ver os tipos de comparadores, existem alguns parâmetros comuns a todos esses. Tá? O primeiro parâmetro é a alimentação do comparador. Ela indica se o comparador está funcionando ou não. Essa comparação só é realizada se a alimentação do comparador estiver em estado alto. Então, por mais que a sentença do comparador seja verdadeira, ele só vai comutar a sua saída para estado alto, porque a sentença é verdadeira, se ele estiver sendo alimentado. Senão, é como se ele não funcionasse, certo? Nós temos a lógica de comparação, ou seja, a sentença, que é um teste realizado para comparar dois valores analógicos, tá? E aí nós temos a entrada analógica A, que vai ser comparada com a B, e a entrada analógica B, que vai ser comparada com a A. É importante que vocês saibam que a ordem é importante. Por exemplo, se eu quero fazer o teste A menor que B, a entrada A é a que tem que ser menor do que a entrada B. Tá? B menor do que A, obviamente, não vai funcionar. Então, essa ordem das entradas no teste ela é muito importante. E aí nós temos então a saída do comparador, que é o DON, ela vai para estado alto sempre que a lógica de comparação é verdadeira e a alimentação do comparador está ativa, está em estado alto. O que a gente pode utilizar como entradas A e B, né? Quem que a gente pode colocar como valores analógicos aí para fazer a comparação? Nós podemos colocar valores analógicos pré-definidos, quaisquer, um número qualquer que a gente quer, que é comparar A com 10, se A é menor ou igual a 10. Então esse 10 é um valor analógico pré-definido qualquer. Eu posso utilizar tempo do temporizador, contagem do contador, alguma entrada analógica de um sensor. Posso colocar um valor analógico recebido via comunicação. Eu posso colocar o resultado de algumas operações matemáticas, ganhos de controlador e PID, ou seja, qualquer variável analógica que o CLP processe pode ser utilizada para comparação. Tá? Primeiro tipo de comparação, o igual. Tá? Bem simples, o teste lógico A igual a B. Então ele testa se as duas entradas são iguais, obviamente. Né? Se A for igual a B, saída em estado alto. Se A for diferente de B, qualquer valor diferente de B, a saída vai para estado baixo. Próximo teste é o teste not equal, não igual, né, ou diferente. Ele, ao contrário do teste anterior, testa se as duas entradas são diferentes. Então, se A for diferente de B, a saída vai para estado alto. Se A for igual a B, aí a saída vai para estado baixo. Tá? Menor que, né, é o less. O teste lógico é se A é menor do que B. Então, se A for menor do que B, saída em estado alto. Mas se A for maior do que B ou igual, a saída é estado baixo. Perceba que nesse caso, o igual não faz parte da sentença que é verdade. Se A for igual a B,
a minha saída é estado baixo. Diferente do menor que ou igual, o less than or equal, tá? Ele faz o mesmo teste do anterior, porém a condição de igual agora faz parte da sentença verdadeira. Então, se A for menor ou igual a B, a saída vai para estado baixo. Se A for maior do que B, a saída vai para estado alto. Nós temos o maior que, o greater than, que é análogo ao less, né? O teste lógico é se A é maior do que B. E desse caso, a saída vai para estado alto se A for maior do que B. E vai para estado baixo se A for menor ou igual a B. Perceba que o igual faz parte da sentença falsa. Diferente do greater than or equal, né? Maior que ou igual. Que é o mesmo teste do anterior, mas teste se A é maior ou igual a B, né? Só que agora a condição de igual faz parte da sentença verdade. Então, se A for maior ou igual a B, a saída vai para estado alto, e se A for menor do que B, a saída vai para estado baixo. Então, perceba que são testes bem intuitivos, bem tranquilos, né? Nós temos um sétimo teste que é chamado de limites, né? Esse é o único teste que não utiliza duas saídas, ele utiliza apenas duas entradas analógicas, ele testa apenas uma entrada. O teste que ele faz é o seguinte, ele vai testar se A está dentro de dois limites, superiores e inferiores. Tá? Esses limites superiores e inferiores também nós podemos colocar nele qualquer valor na lógica que o CLP processe, tá, pessoal? Então, se o A for maior ou igual ao limite inferior e menor ou igual ao limite superior, ou seja, se ele estiver dentro dessa faixa, essa sentença vai ser verdade e a minha saída vai para estado alto. Só que se A for menor do que o limite inferior ou maior que o limite superior, o A vai estar fora dessa faixa e aí a minha saída vai para estado baixo. Esses são os 7 testes mais comuns presentes nos CLPs, né? Então aqui eu trouxe até uma fotinha deles, né, em CLPs mais modernos, diferente do Click 02 que vocês vão encontrar se vocês forem trabalhar com isso, por exemplo, se forem programar algum CLP mais moderno, mas não é assim que o Click 02 trabalha. Na verdade, o Click 02 ele possui 7 modos diferentes de comparação, mas não são exatamente aqueles 7 que a gente viu. Tá? Ele tem o modo 1, que é um modo parecido com o de limites. Ele estaria mais para uma condição de esterese aqui, onde a minha entrada AX ela tem que ser maior ou igual que a minha entrada AY menos um ganho e ter que ser menor ou igual a minha mesma saída AY mais um ganho. Tá? Então eu não tenho um limite inferior e um limite superior isolado. Eu tenho que fazer essa conta aí para determinar esses limites. Eu tenho aqui condições de a minha entrada AX menor ou igual a Y, maior ou igual a Y, tá? Menor ou igual a uma referência qualquer, maior ou igual a uma referência qualquer, e eu tenho o equal e o not equal. Perceba que aqui a grande diferença é que eu não tenho o less nem o greater, né? Maior ou menor somente. Eu tenho só maior igual, menor igual. Então, se for importante que a gente trabalhe só com menor ou maior, a gente vai precisar utilizar o maior igual ou menor igual em série com um diferente, né? Por exemplo, o AX tem que ser maior ou igual a Y e o AX tem que ser diferente de Y. Isso quer dizer que se o AX for igual a Y, esse contador vai dar como sentença verdade, mas esse comparador vai dar como sentença verdade, mas esse comparador vai dar como falso. E aí, como os dois vão estar em série, né? É como se fosse uma porta AND, e aí a saída vai para zero. Então, vocês precisam fazer essas jogadinhas para fazer um menor ou maior. Mas é tranquilo, tá? Um exemplo aqui do modo 3 funcionando, né? O modo 3 é se o AX é maior ou igual a Y. Só para vocês darem uma olhadinha na tela de configuração aqui, ó, perceba que eu escolhi o modo 3 e coloquei que o AX se a minha entrada analógica 1 e o meu AY se a minha entrada analógica 2. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho melhor sobre entradas analógicas. Tá? Então aqui eu tenho um teste, perceba. Nesse primeiro caso, a minha entrada AX vale 1.42 volts. Tá?
Esse valor ele está comparando com a minha entrada AY, que nesse momento vale 3,58. Perceba que AX não é maior ou igual a Y. Então a saída desse meu comparador está em estado baixo, não está ligando essa carga. Já no segundo instante de tempo, eu mudei a minha saída AX agora para 5,96 volts. Perceba que 5,96 volts é maior do que 3,58. Mas por que então que a saída do meu comparador não está em estado alto, não está ligando a minha carga? Isso é porque a alimentação dele está desligada. Eu preciso ligar a alimentação do meu comparador. Aí sim, agora, quando o teste for verdade, a saída dele vai para estado alto e ele liga a carga. Então seria um exemplo aí de aplicação de comparadores, tá? Antes da gente fazer esse exercício de fixação, vamos dar uma olhadinha na prática lá como que funciona o comparador no Clique 02. Então, pessoal, vamos fazer o que a gente já está acostumado, né? Uma entrada I1 ligando o meu comparador. O comparador é o G. Vocês podem apertar a tecla do teclado ou puxar esse cara para cá, né? E aí eu vou escolher aqui, por exemplo, o comparador 3, né? Ele verifica se o AX é maior ou igual a AY. E eu vou deixar aqui o AX sendo minha entrada analógica 1 e o meu AY sendo a minha entrada analógica 2. Por que eu vou deixar esses dois caras? Vocês vão entender porque na hora que eu botar para simular. Então esse comparador, né, eu vou utilizar a saída dele para tentar acionar uma carga Q1. Quando eu dou o Run aqui, ó, eu tenho esse cara que simula entradas e saídas digitais, né? Então, por exemplo, eu ligo o I1 habilita a comparação. Perceba que assim que eu liguei esse cara, a minha comparação é verdade, porque eu tenho 0 que é maior ou igual que 0. Então essa sentença está sendo verdade e o meu comparador já está ligando o meu Q1. Tá? Mas assim como eu tenho uma ferramenta de simulação de entradas digitais, eu também tenho aqui uma ferramenta de simulação de entradas analógicas. Então a minha entrada analógica aqui, eu vou supor que ela é 3,58 volts. Então aqui já mudou, 3,58. 0 não é mais maior ou igual que 3,58. Então, à medida que eu vou aumentando aqui, você percebe que vai aumentando lá em cima, continua em estado baixo, até um certo ponto que a entrada AX torna-se maior ou igual a Y e essa sentença torna-se verdade. Quando ela torna-se verdade, ela liga a minha carga. Eu vou colocar aqui, ó, só para a gente ver, 3,57. Notadamente, 3,57 é menor ou igual a 3,58. Já 3,58 ele é igual, né? Ele é igual a 3,58 é igual a 3,58, meu teste é verdade. Se eu quisesse fazer um not equal, olha o que eu ia ter que fazer. Ou not equal não, desculpa. Se eu quisesse fazer um que fosse só maior, não englobasse o igual, eu ia ter que fazer o seguinte, eu ia ter que colocar um outro comparador 2 aqui. E esse comparador 2 ele tem que fazer o teste de igual, por exemplo. Pode ser o teste de igual. Então ele verifica se... Não, cadê? Aqui, ó. Ele verifica se o AX ele é igual à minha referência. Quem que eu vou colocar na minha referência aqui? Ó? A referência eu posso colocar qualquer valor analógico. Tá? Inclusive, eu posso colocar o valor analógico A2. Então, qual teste que eu estou fazendo aqui? Eu quero ver se o AX, se o A1 é igual ao A2. Olha só. Como que eu faço, então, para evitar que o igual faça parte da minha sentença verdade para habilitar essa carga? Quando esse cara... Vamos rodar aqui para a gente ver. Vou colocar aqui 3,58. 3,58. E vou habilitar esse cara. Então perceba, ó, esse cara está habilitado porque 3,58 é maior ou igual que 3,58. E esse cara está habilitado porque 3,58 é igual a 3,58. Mas eu quero que esse teste não faça parte da minha sentença verdade. Então nessa condição aqui, por exemplo, a minha saída não deveria estar ligada. Se eu quisesse fazer o teste só com maior que, né? Então eu posso colocar aqui o meu G2 barrado. Agora, vejam só, vou colocar aqui 3,58.
e vou colocar aqui 3,58. Perceba que eu não estou alimentando os comparadores, então eles não estão fazendo o teste, né? Quando eu alimento, olha só, nesse caso aqui, ó, esse comparador está em estado alto, é maior ou igual, e esse comparador também está em estado alto porque é igual. Só que eu estou utilizando o contato barrado dele aqui. Se eu colocasse o comparador tipo 7, que verifica se é diferente, eu poderia colocar aqui o contato aberto, daria a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, a minha saída não está ligada porque eu quero fazer um teste lógico só de ser maior. Eu não quero fazer o teste de maior ou igual. Quando eu dou mais um pino aqui, ó, perceba, esse cara é maior ou igual que esse e esse cara não é igual a esse. Então, aí a minha saída vai para estado alto. Então, aqui é uma brincadeirinha para vocês entenderem mais ou menos como que os comparadores funcionam, tá? Vamos voltar agora para o exemplo de fixação. Em uma fábrica de doce de leite, deseja-se acionar um misturador de líquidos apenas quando a temperatura da mistura atingir 70 graus. Ou seja, eu vou estar colocando a mistura num recipiente lá, no caldeirão, que seja. E eu só vou. E aquela mistura está sendo aquecida. Por exemplo, tem um forno lá, a lenha ligado, aquecendo essa mistura. Eu só vou ligar o misturador para misturar os líquidos quando essa temperatura dessa mistura atingir 70 graus. Tá? Para isso, eu vou utilizar um sensor analógico de temperatura com saída de 0 a 10 volts. E aí, o que eu tenho? Eu tenho um botão S0, que agora é normalmente fechado, para desligar o sistema. E eu tenho o meu botão S1 normalmente aberto para ligar o sistema. Então, S1 liga, S0 desliga. Só que o S1 é normalmente aberto, o S0 é normalmente fechado. Tá? Quando o sistema é ligado, a gente vai ligar o sistema, mas e aí o que seria esse ligar esse sistema? Esse ligar o sistema pode ser, por exemplo, ligar a termorresistência lá para aquecer esse forno, ou ligar uma resistência elétrica para aquecer essa mistura, né, para elevar a temperatura desse líquido. Isso seria ligar o sistema. Só que o meu misturador mesmo, ele só vai ligar quando a temperatura do líquido for maior ou igual a 70 graus. Né? E depois que ele for ligado, ele vai ficar ligado durante 5 segundos. Ok? Perceba que uma vez que ele é ligado, eu já não preciso mais dessa informação de comparação aqui. Essa minha temperatura, esse misturador, ele pode acabar esfriando o líquido. Assim que ele começar a misturar, ele pode acabar esfriando o líquido e abaixar de 70 graus. Eu não quero que ele desligue, simplesmente porque a temperatura baixou dos 70 graus. Então vocês já perceberam aqui que a gente vai ter que selar algumas coisas. Esse misturador ele vai ficar ligado por 5 segundos, e após finalizar a mistura, um LED deve indicar que ocorreu o fim do processo. Okay? E aqui tem uma informação importante. Ó. O sensor possui uma seguinte equação de saída. O valor em tensão do meu sensor é 0,1 vezes o valor em tensão, o valor em temperatura do meu sensor, menos 1,5. Tá? Vamos fazer essa conta aqui, ó, porque a gente precisa saber quanto que vale, né, quando o sensor atingir 70 graus, qual que vai ser a saída em tensão dele, já que lá no Quick 02 a gente trabalha com saída em tensão. Então, a saída em tensão do meu sensor vai ser 0,1 vezes 70 menos 1,5. 0,1 vezes 70, isso dá 7, menos 1,5, isso dá 5,5 volts. Ou seja, eu vou comparar o meu sensor, a saída do meu sensor, com um valor de referência de 5,5 volts. Ok? Vamos lá para o Click 02. Bom, pessoal, então vamos ver como que a gente vai fazer o nosso problema aqui. Vamos começar aqui com uma chave I1, normalmente aberta, né, que vai estar ligando um sistema. Esse meu sistema, eu vou usar uma variável auxiliar M1. É uma variável qualquer, não é misturador, não é motor, M é de variável auxiliar. Eu vou colocar ela aqui para selar o meu cara e vou colocar o meu I2 agora para desligar. Perceba que eu preciso colocar o I2 como normalmente aberto, já que a chave que eu estou utilizando, o botão, é normalmente fechado, tá? Lembre-se sempre disso. Vamos editar aqui os símbolos, né?
Vou colocar aqui o meu I1 vai ser o botão S1, que é o botão liga, né? O meu I2 vai ser o botão S0, que é o botão desliga. Eu posso editar o símbolo das variáveis auxiliares M também, por exemplo. Então, M01 vai ser minha variável que eu vou chamar de sistema. Tá? Eu vou ter aqui também os Qs, né? Eu vou ter o meu Q1, vai ser, por exemplo, o misturador. E o Q2 vai ser o LED, né? Acho que eu não estou esquecendo de nada, não. Então tá. Então aqui eu fiz um selo para ligar o sistema de uma forma geral. Quando o meu sistema está ativo, ele vai estar sempre fazendo uma comparação. Que comparação ele vai estar fazendo? Ele vai estar verificando se a minha entrada AX, a minha entrada A1, é uma entrada analógica, por exemplo, do meu sensor analógico, ela é maior ou igual que uma referência. Que referência é essa? É o 5,5 que a gente calculou, né? Então ele vai fazer esse teste. Ele vai verificar se a minha entrada analógica é maior ou igual que 5,5. Quando ela for maior ou igual, quer dizer que a temperatura que esse sensor analógico está medindo foi superior a 70 graus. Quando esse cara acontecer, né, eu vou utilizar o meu G1 então para ligar o meu misturador. Lembre-se que eu preciso do meu misturador selado, né, para não ocorrer uma variação de temperatura da mistura, desligar esse comparador e esse comparador desligar o misturador. Então eu vou botar com o meu misturador selado, tá? E eu preciso de alguém para quebrar o selo desse misturador, mas a gente vai pensar nisso depois. Então meu misturador está ligado, ele vai ligar instantaneamente e depois de 5 segundos ele vai desligar, né? Então o que que eu posso, como que eu posso fazer aqui? Se vocês pararem para pensar, o que que aconteceria, né? Perceba que tipo assim, olha só. Assim que esse comparador for verdade, assim que ele for verdade, tá? Ele vai ligar esse cara. Ele vai ligar esse cara e esse misturador, e eu quero que esse misturador fique ligado por 5 segundos. Ele liga instantaneamente e fica só durante 5 segundos ligado. Então é um temporizador que eu vou precisar colocar aqui, né? Mas qual tipo de temporizador? Se vocês prestarem atenção na hora de temporizador, vocês vão perceber que eu preciso de um T-off. Porque se fosse um T-on, o T-on demoraria, teria um atraso ao ligar. Mas aqui não, eu quero que deu a comparação, já liga o meu misturador e ele fica ligado por 5 segundos. Então o meu misturador, ele vai ligar um temporizador T-off, né? O 3, por exemplo, né? Com valor aqui de 5 segundos, tá? Só que perceba, se eu fizesse isso daqui, o que vai acontecer? Esse meu misturador ele vai ligar e ele vai estar selado, então ele vai estar sempre ligado. O T-off só inicia a contagem quando essa entrada dele vai para estado baixo, certo? Então eu não posso ter esse Q01 ligado para sempre. Eu preciso ter esse cara durante só um ciclo. O que eu posso fazer? Eu poderia, por exemplo, colocar uma borda de subida aqui. Ó. Então, deu uma borda de subida nesse cara aqui, ele vai ligar durante um intervalo, de um ciclo de scan, ligar e já vai desligar, o que é o suficiente para iniciar a contagem desse temporizador. Ok? Qual que é o problema se a gente fizesse só dessa forma? Eu ainda não descobri uma forma de eu desligar o meu misturador. Então, vê se vocês conseguem enxergar isso daqui. Ó. E se eu colocar esse temporizador aqui, não, esquece isso aqui. Vamos colocar a borda de subida aqui, tá? Então, esse temporizador aqui, ele vai ficar ligado durante 5 segundos, né? E depois de 5 segundos ele vai desligar. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Olha só. Apertei o meu I1. Por que o meu I1 não ligou? Porque o meu I2 não está ligado. Só que vocês precisam lembrar que o meu I2 é uma chave normalmente fechada. Então ela já começa fechada. Então se vocês deram um zoom aqui, vocês vão perceber que esse contato está fechado. Tá? Então agora, quando eu aperto o meu I1, eu ligo o meu sistema. Eu apertar o meu botão I2 quer dizer que eu vou abrir ele. Né? E quando eu solto o meu botão, ele volta a fechar. Então quando eu apertei I2, desliguei o sistema.
Aperto em 1, liguei o sistema e o meu sistema está realizando a comparação aqui. Meu valor analógico está mandando 0, não está lendo nada, e aí esse valor começa a aumentar. Opa, esse aqui é a 5, essa daqui que tem que aumentar. Então ele vai aumentando, vai fazendo a comparação. Chegou em 5 aqui, foi aumentando, 5,45, né? Tal. Chegou 5,45, ligou meu misturador, né? Se vocês olharem aqui, o meu temporizador já está contando, tá vendo? Então, meu temporizador ficou ligado durante 5 segundos. Vou ligar de novo para vocês verem. Vou desligar. Aqui, como a gente não tem uma lógica para quebrar esse selo, meu misturador não liga. Então, esse meu temporizador não vai ser habilitado de novo, porque ele ligou só uma vez e só detectou uma borda de subida. Vou parar e vou rodar de novo. Vamos dar uma olhadinha nesse temporizador. Assim que eu ligar esse temporizador, esse contato vai ficar ligado durante um ciclo de scan. Ele vai ligar, vai desligar. Assim que ele desligar, ele vai começar a contagem. Olha só. O I2 começa ligado, né? Liguei o sistema. Estou fazendo a comparação. Já vou colocar aqui um 5,6, tá? Opa, acabei fechando. Esse é 5. Esse aqui, ó, 5,6. Habilitei esse cara, piscou aqui, meu temporizador começou a contar o tempo. Contou, passou o tempo. Então agora a gente precisa dessa informação para ligar o LED, indicando que foi finalizado, e para desligar o misturador. O que eu posso fazer aqui então? Olha só, esse cara, ele não liga, fica durante 5 segundos ligado e depois desliga. Eu posso colocar ele então com a borda de descida, ou seja, quando ele ligar e depois que ele desligar, eu vou ligar o meu LED. O meu LED é o Q2. Né? Por que eu não poderia, olha só precisa entender, por que eu preciso dessa borda? Por que eu não poderia simplesmente fazer isso daqui? Porque, ou com ele normalmente fechado, né? Porque se eu faço isso daqui, assim que eu ligo o meu CLP, ó, meu temporizador não está desligado? Se ele está desligado, meu LED já começa ligado. E não é isso que eu quero, eu não posso fazer assim. Então, se eu utilizo uma borda de descida, esse cara só vai ligar depois que esse cara for ligado e desligar. E aí, olha só, quando esse cara for ligado, eu posso utilizar ele aqui, ó. Nós vamos precisar de um selo dele aqui, né? Um selo pegando a borda para ele permanecer ligado. E vamos precisar quebrar esse selo. Vou quebrar esse selo, por exemplo, com o meu botão I2. O botão desliga vai desligar o LED. E eu posso utilizar o LED aqui, ó, para desligar o misturador, normalmente fechado. Ou seja, quando eu ligar o meu LED, quer dizer que eu já passou os 5 segundos, eu já posso desligar o meu misturador, ele vai quebrar o selo. Vamos ver como é que vai funcionar então. Lembrando que o meu I2 começa fechado, né? Apertei o I1, ligou o sistema. Está fazendo a comparação. Não ligou nada porque essa comparação é falsa. Foi aumentando, 5,48. Né? Não é igual, não é maior igual, não é maior igual. Agora é. Ligou o G, ligou o misturador. O misturador, borda de subida, piscou no temporizador. Está contando o tempo com o temporizador ligado. Passou o tempo, ligou o LED, permaneceu o LED selado, desligou o misturador. Tá? Se vocês acharam que viram muito rápido, dá uma pausa nesse vídeo e assiste aos poucos, tá? Como que eu faço para desligar o meu LED, então? Aperto meu botão I2, desligo o LED, desligo o sistema, desligo tudo, ok? Perceba que quando eu aperto o botão desliga aqui, o que eu desligo o LED, eu desliguei o sistema, desliguei o LED, mas o meu misturador liga, ele estava ligando, né? Então, uma alternativa que a gente pode fazer aqui também para garantir uma maior confiabilidade do sistema é colocar a minha variável sistema em série aqui, ou seja, o meu misturador só vai ser ligado se minha variável sistema também estiver ligado. É uma forma aí de garantir que nós não vamos ter problemas aqui quando a gente desligar esse LED aqui, né, para esse misturador não ser ligado de novo. Por quê? Quando eu desligava esse LED, que eu quebrava esse selo aqui, isso aqui voltava para normalmente fechado, né? Esse comparador ainda estava habilitado. Esse comparador estava habilitado ainda porque esse sistema ainda estava ligado, né? Então ele estava permitindo o funcionamento do misturador. O misturador estava voltando a ser religado, tá? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa aula de programação em ladder com
comparadores, tá? Espero que vocês tenham entendido os conceitos de comparador. Nós já vimos temporizadores, comparadores e contadores. Na próxima aula nós veremos um pouco sobre como utilizar as entradas analógicas no Click 02. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima aula.